telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o nosso convidado é o Dr. Fernando Macelli Helene, que é o promotor de Justiça e da Cidadania no município de Bauru. Me acompanha nessa entrevista a doutora Rossana Curione, que é a juíza da primeira vara civil de Bauru. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo bem, professor Said. Prazer estar novamente aqui na TV Prevê, ao lado de duas pessoas de uma grandiosidade enorme, dois profissionais, doutora Rossana, professor Said. Enfim, para mim é um enorme prazer revê-los. Tudo bem, Rossana? Tudo em ordem, professor. Nós fizemos um programa aqui, doutor Fernando, com a OAB, os representantes da OAB, da Comissão de Direitos Humanos, sobre a Fundação Regional de Saúde, né? Como nós sabemos que o senhor está aí enfronhado, né, por intermédio do Ministério Público em tentar colocar a saúde de Bauru nos trilhos, né? Nós convidamos o senhor para falar justamente do pensamento do Ministério Público a respeito dessa Fundação Regional de Saúde. Como que fica essa situação, já muito criticada, aí já foi convocada uma audiência pública, inclusive, para a discussão dessa fundação. Qual que é o entendimento do Ministério Público com relação a isto? Professor Said, todos nós sabemos a problemática que a saúde pública tem na nossa cidade e que acaba afetando a região. Sem dúvida nenhuma, o Ministério Público, na questão da proteção aos direitos constitucionais do cidadão, esteve sempre vinculado às questões da saúde pública. Por quê? Porque há mais ou menos 3 anos atrás, quando nós começamos a investigar as questões que envolvem isso, nós percebemos que não se tratava de um problema que afetava apenas as filas, a enorme fila de consultas, que aonde nós mexíamos a gente encontrava outros e novos problemas. Razão pela qual isso engajou uma sequência de trabalhos que eu acho que de uma forma ou de outra contribuíram por demais para a sociedade. Esses trabalhos foram perpetrados pelo Ministério Público, pela própria Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, pelos usuários, pelos funcionários, pelo sindicato das pessoas que ali labutam. Enfim, acho que todo o contexto, de uma forma ou de outra, veio a contribuir. Recentemente, eu falo recentemente, há aproximadamente 1 ano, em reunião com o prefeito municipal, nós fizemos algumas sugestões para que a saúde tomasse alguns rumos. E aí foi nos participado, em seguida, que havia uma nova metodologia a ser implantada no município, no que tange a saúde pública municipal, que envolvia as criações e implantações, né, das UPAs, das unidades de pronto atendimento, que já estão, sendo que uma delas já está em atuação, já está funcionando. Pois bem, nos debates para a realização e para o conhecimento e demais trabalhos que envolvem a saúde, nos foi passado pelo secretário municipal de saúde a questão da parceria entre o município e a fundação. Bom, em primeiro plano, eu acho o seguinte: nós temos que ver isso com cuidado, mas temos que também não propiciar trabalhos que possam impedir a melhoria da saúde. Eu acho que são 2 questões que podem trabalhar junto. Primeiro, a legalidade da questão e permitir que o município tente solucionar o problema. Do contrário, você acaba desestimulando o próprio corpo da administração pública que tende, ou pelo menos está tentando melhorar a saúde. Não há dúvida alguma que há exemplos no país da chamada contratualização de fundações para atuar na saúde pública. A capital, por exemplo, do estado é uma delas, né? Você tem uma entidade que atua mediante contrato com a administração pública. Ou seja, não existe a chamada terceirização. Por quê? Primeiro porque a própria Constituição diz que o serviço é próprio da administração pública, o que impediria a chamada terceirização, ou seja, a delegação por completa do serviço que pertence aos entes públicos a uma entidade privada. Ainda que haja um contrato,
essa terceirização, sob a nossa ótica, teria problemas jurídicos para se sustentar. O que se está propondo, pelo menos é o que a administração passa à promotoria, e quero salientar, sem que a promotoria tenha uma análise perfeita. Por quê? Porque o Ministério Público, professora Rossana, não é um órgão para emissão de pareceres. A administração pública tem que agir e o Ministério Público analisa. Nós não podemos dar parecer prévio. Por isso que sempre nós vamos dizer sob a ótica do talvez. O que a administração pública nos fala é: contrata uma entidade, que é uma fundação, uma empresa de terceiro setor, e no nosso caso eles querem uma fundação, e o gerenciamento, ou seja, a fiscalização, permanece sob as rédeas, sobre as mãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, né? Ou seja, a transferência seria da prestação de serviços. E qual é a finalidade que eles defendem? A finalidade é que a fundação, ao estar à frente do serviço, tem obviamente, isso é claro, uma maior facilitação para a contratualização de funcionários, fixação de salários, preços, contratação de cirurgias, e isso retiraria, não totalmente, mas parcialmente, todos aqueles impedimentos que a própria legislação administrativa impõe a quem efetivamente está jungido à administração pública. Como é que o Ministério Público vê isso? Resumindo, eu vejo sob duas óticas. Essa contratualização precisa estar amparada sobre as normas legais. Ou seja, deve haver procedimento licitatório ou, se não houver, tem que haver um procedimento que justifique a ausência de licitação. Temos exemplo, uma única empresa que presta serviço desse sentido no Brasil, se isso fosse possível. Evidentemente não se listar, né? Ou uma capacidade específica técnica que dá margem à contratualização sem certame licitatório. Então, nas duas óticas tem que haver o certame. Por quê? Porque mesmo sem licitação, você tem que haver um processo, um procedimento dentro da administração, onde vai se percorrer todas as fases e vai se emitir um juízo final dentro da administração, dizendo que aquele contrato pode não ser realizado sob a ótica da licitação. Então, sobre essa questão, juridicamente tem que estar cobertada, e segundo, tem que haver a fiscalização e a efetivação. Por quê? Porque um dos princípios da Constituição é que o serviço público tem que ter eficiente. Ele tem que ser eficiente. Então, não adianta terceirizar e depois continuar a mesma situação. É preciso que a administração pública propicie ao usuário um conforto maior. Ou seja, ou pelo menos que se estabeleça patamares em níveis de atendimento sustentáveis. Por quê? Porque o que está acontecendo? O Estado acaba atribuindo à administração pública municipal erros que a administração pública não os elege para si e transfere novamente problemas para o Estado. E quem fica nessa situação ruim? Fica o consumidor, ou seja, o usuário do serviço público fica, ora enfrentando filas nas consultas especializadas, ora enfrentando filas nos exames, ora enfrentando filas nas internações em leitos normais, em leitos de UTI, e ainda tem um problema. O que é o problema? O sujeito vai até o médico da rede municipal e o médico não tem ali o aparato suficiente para fazer um diagnóstico e acaba não solucionando o problema do paciente que ali está. Por conta disso, o município está implantando as 4 UPAs em nossa cidade, que eu acho um avanço significativo. Eu tenho que fazer elogios ao prefeito Rodrigo Agostinho e ao secretário Monte, que eu acho que as UPAs são núcleos que ultrapassam aquilo que nós tínhamos antigamente e talvez chegam muito próximo a um pronto-socorro e muitas vezes até mais aparelhado do que um pronto-socorro, com equipamentos, né, que foram adquiridos para o município, onde o sujeito tem ali recursos para raio-x e outros exames
que possam ser feitos. Necessário é que o município continue nesse trabalho, penso eu, nesse trabalho onde você retira da situação emergencial aquelas consultas de somenos importância, né, que acabavam deflagrando junto ao pronto-socorro municipal, que acabavam entupindo o pronto-socorro. Por quê? Porque como os núcleos de atendimento básico não tinham uma solução muito de um número expressivo, as pessoas iam no pronto-socorro. E o pronto-socorro serve para quê? Para atender emergências e urgências. E o que acontecia? O médico que estava no pronto-socorro, ele tinha que atender emergência, urgência e mais uma gama de consultas que, em tese, deveriam ser deslocadas para os núcleos, que não eram por conta da sua ineficiência. As UPAs tendem a retirar do pronto-socorro os chamados atendimentos normais, corriqueiros, desde que uma pequena sutura, alguma coisa mais, né? Um exame, um diagnóstico, uma dor, né? Uma lombalgia, uma dor de cabeça, enfim, um problema de asma respiratória, enfim, essas questões. E livra-se o pronto-socorro para as chamadas urgência e emergência. Isso é um ganho já significativo. Agora, fora isso, há toda uma problemática, professor, que é a questão trabalhista dos funcionários. E eu acho que isso é uma questão muito importante para o Poder Legislativo ficar atento. E aí eu acredito, né, professor Said, que o grande problema que nós enfrentamos no Brasil, que é o problema da fiscalização. Então o processo licitatório, desse caso, se tiver, talvez seja o divisor de águas aí para se medir se nós vamos ter em caso de se ter a implantação desse sistema, o procedimento licitatório me parece que vai ser o divisor de águas aí, porque há que se ter isso com muita seriedade para saber se realmente essa fundação, seja lá que entidade que vem, se realmente ela tem todo o suporte estrutural e pessoal para poder atender, porque senão, mais uma vez, nós teríamos aí a população exposta a uma situação dessa, né? Então, agora tem um detalhe, então é bom deixar isso bem claro por parte do Ministério Público, o doutor Fernando e a doutora Rossana, que vai ter que haver uma licitação. A não ser se houver justificativa legal, porque a lei de licitações, professor Said, ela deixa alguns artigos disponíveis para contratação sem licitação. Sim. Só que ela elenca esses casos e essa interpretação tem que ser restritiva. Ela não pode ser, né? Pelo menos em princípio não nos parece não nos parece nenhuma hipótese. Não, mas a visão que estão passando, inclusive nas discussões, é de que a fundação já vai assumir o gerenciamento da saúde em Bauru. Quer dizer, então não é bem assim. Pode-se até criar a fundação regional, mas ela vai ter que participar de um certame, é isso? A não ser se o próprio município criar for criado, né? Mas sim. o que o doutor Fernando está colocando é que o que teria sido passado seria a contratação de uma fundação que já existe. É bom né? Aí deixar são coisas claro. diferentes, Mas né? se o município criar a fundação, então ela pode assumir. Aí é uma outra questão. A ideia é que seria um consórcio de municípios, vamos dizer assim, da região. É isso que eu ia perguntar para o doutor Fernando. E no caso de não ser local, mas ser regional. Essa licitação, como é que ela seria feita? No polo onde vai prestar os serviços? Aqui, por exemplo? Sim, entenda bem. Se for criado por um nicho de municípios, possivelmente, eu quero reiterar isso, não seja necessário o certame licitatório. Por quê? Porque os municípios se unem, criam um pool de municípios e faz a fundação. Mas aí forma-se ela. Né? Forma-se ela. Como o município de Bauru participa dela, né, há algumas questões jurídicas a serem analisadas sobre a contratualização ou não mediante certame licitatório. Porque ainda que o município participe, não significa que ele está na condição de contratar sem licitação. Sem licitação, exatamente. Então, a primeira questão vai ser analisar a formação dessa entidade, a forma como que ela vai prestar, quem é que vai prestar. Por quê? Porque, e é importante que se diga isso ao telespectador, a promotoria não tem nenhum documento até agora protocolizado informando o que está acontecendo. Nenhum. Nem sobre uma forma, nem sobre a outra. Isso foi passado em conversa dentro do meu gabinete, em reunião, com a presença do Sindicato dos Funcionários Públicos do Setor de Saúde do município de Bauru. Na presença de várias pessoas. Então, foi nos passado. E, efetivamente, nós, como promotor e também como
cidadão que atua aqui em Bauru tem esperança que aquilo melhore, né? Então, tudo que vier para melhorar seria ótimo, mas tem que vir com a formatação legal, com o respaldo jurídico, sob pena de, às vezes, prestar o serviço de forma correta, mas não ser juridicamente correto. Ser juridicamente correto e não prestar o serviço correto. Nós precisamos de duas coisas: que seja juridicamente correto e que ocorra a prestação de serviço na forma correta. Na verdade, a legalidade não significa regularidade, porque às vezes você tem a efetivação, o início desses serviços feito, pelo menos iniciado, contratado nos termos da lei, e depois o serviço não é prestado da forma que foi contratada. Por isso a questão da fiscalização, né? Então, na verdade, quando a gente fala de administração pública, as coisas não são tão fáceis assim, né? Nós não administramos a coisa pública como nós administramos a nossa casa. O direito público, ele é de uma outra forma. O administrador só pode fazer o que a lei permite, enquanto que o direito privado, nós podemos fazer tudo, desde que a lei não proíba. Né? Então, nós temos dois focos de efeitos do direito diferentes, né? Então, não é tão fácil assim a administração pública. Agora, né? Em termos de política de saúde, eu não sei qual é o pensamento de vocês, né? Mas, por exemplo, eu acho que as UPAs, né, foi uma mudança de foco, certo? Principalmente para os grandes municípios, né? Porque esses grandes municípios, ou municípios de médio porte, como é o caso de Bauru, não conseguiram implantar a contento o programa Saúde da Família. Então, se pegar, por exemplo, o caso de Bauru, nós deveríamos ter próximo de 60 equipes de saúde da família, nós não temos, se não me engano, nem 10, ou se tiver pouco mais que 10. Até outro dia tinha 7. 7, né? Exato. Então, as UPAs, talvez elas vieram para justamente desafogar o pronto-socorro central, como o Dr. Fernando colocou, mas é um paliativo também, ou seja, o ideal da política de saúde seria estar com as equipes de saúde da família fazendo prevenção. Por que isso não acontece em Bauru e o que é feito por parte do Ministério Público para cobrar do município a implantação dos agentes de saúde, certo, de visitar de casa em casa, fazendo a prevenção. Professor, isso seria o ideal, né? Sim. A prevenção hoje é a tônica do direito, né? Nós não temos dentro da legislação brasileira, professor Said, uma ferramenta que nos permita ir até o município e dizer que aquilo ele tem que fazer daquele modo. Nós temos que temos condições de cobrar a prestação do serviço de forma genérica, ou seja, o serviço tem que existir. De que forma? Se for por PSF, ou se for por UPA, ou se for através do pronto-socorro, para nós não temos essa liberdade, porque existe, cobrindo as atividades do poder público, o princípio da discricionalidade da administração pública. Então, olha, nós não podemos, por exemplo, buscar no município que o município seja obrigado a comprar 10 ambulâncias. Nós precisamos que os transportes dos pacientes ocorram. De que forma? É óbvio, de que forma? Observando-se o princípio da legalidade, o princípio da segurança, o princípio da proteção e da dignidade humana. São princípios que a gente encontra na normatização, mas que estão afetos ao efeito final do trabalho da administração pública. Eu falo isso por quê? Porque há muito tempo atrás eu fiz esse balão de ensaio. Eu preferi, evidentemente, sabendo daquilo que iria acontecer judicialmente, mas eu deduzi contra o município de Bauru uma ação civil pública solicitando a obrigação do município em contratar X médicos e X enfermeiros. Eu sabia que era uma ação que tinha como função o balão de ensaio. E eu sabia que o Poder Judiciário iria, com certeza, as chances de julgar improcedente eram muito grandes, e assim o julgou improcedente. Todavia, eu me recordo muito bem, um diretor regional de saúde dizendo assim para mim após a decisão: se o município fosse obrigado a contratar X médicos, nós teríamos uma solução imediata para a saúde pública. Porque aí, se sai uma decisão judicial, professor Said, ainda que isso talvez, com certeza, interferiria na independência dos poderes, mas que para a efetivação de uma política pública, né? Efetivava a questão da política pública e, além do mais,
abria todos os embargos que a legislação impõe. Por exemplo, a questão salarial, a questão da lei de responsabilidade fiscal. Se o município está gastando X% do seu orçamento e está no limite da lei de responsabilidade fiscal, esse limite só pode ser ultrapassado por decisão judicial. E se eu obtenho essa decisão judicial, né, que eu a questionei, eu entregaria a chave para o município poder gastar mais do que tinha, sem que o Tribunal de Contas pudesse glosar as contas do prefeito. Então, ainda que eu soubesse que era dificultosa sob a ótica do Poder Judiciário ofertar, eu sabia que era uma verdade que ia deflagrar uma questão muito boa à administração pública. Mas isso a gente sabe das questões legíferas, há um impedimento, e não é o Ministério Público, não é a Câmara Municipal de Bauru que legisla nesse sentido. Quem legisla é o Congresso Nacional e nós temos que cumprir, porque a lei está aí para todos. Mas não nos cabe, professor Saíde, dizer tantos programas de saúde da família. Cabe fiscalizar o cumprimento. E como nós estamos atualmente fiscalizando em Bauru? Há um inquérito civil que ele não termina, pelo menos por enquanto. Então nós temos reuniões a cada 40 dias. E por que a gente fala em reunião? Porque a questão, quando se trabalha de forma administrativamente, ou seja, sem que haja o pleito judicial, sem que haja dedução de uma ação judicial em juízo, as questões podem surtir efeitos com muito mais celeridade. Então, presente está o Ministério Público, usuários, sindicato dos funcionários que atuam nisso, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, Prefeito Municipal. A última reunião, o Rodrigo Agostinho, o prefeito, estava nela. Então, olha, precisa fazer isso, reclama isso. Por exemplo, eu posso dizer a vocês que havia reclamo desde a ausência de crachá dos funcionários. Porque os funcionários transitam dentro desses segmentos e o usuário está ali, não sabe se ele é psicólogo, se é um assistente social, se é um médico, se é um enfermeiro, porque muitas vezes muitos estão de branco, né, e não se define aquilo que é. Então o usuário precisa saber com quem está lidando. Até porque se tiver que fazer uma reclamação do funcionário, sabe quem é. Então, tudo isso havia questões. A própria posição física do sistema de informática dentro das unidades passou por alteração. Né? Remédios, o setor de odontologia também passou por nós. Então nós estamos hoje num crescimento muito significativo da prestação de serviço. Eu acho que a saúde de Bauru e regional de Bauru está hoje numa crescente, isso eu não tenho como negar. Só não pode dizer isso quem efetivamente não está acompanhando. Se você chegar hoje no pronto-socorro, talvez você enfrente problemas. Se você chegar hoje no hospital de base, talvez você vai enfrentar problema. Chegar hoje no estadual, mas eu acho que há 3, 4 anos atrás, você enfrentaria vários problemas. E eu não tenho dúvida que esses problemas ainda maculam a sociedade. Mas eu acho que nós estamos numa crescente. É lógico que isso eu já falei e reitero, eu acho que a saúde pública de Bauru, principalmente a saúde pública nas questões mais básicas, ela ficou aí em segundo plano por muitos anos. E resgatar isso é um trabalho extremamente árduo, talvez muito pior do que a própria criação dela. Mas eu acho que nós precisamos continuar lutando, talvez essa seja a saída, talvez essa não seja, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, que Bauru ao menos está na luta para a melhora. Lógico, voltando naquele tópico, nós estamos preocupados com os salários e a manutenção dos cargos dos funcionários da administração pública, ainda que não seja do Ministério Público essa responsabilidade. Mas como cidadão, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar que uma terceirização, ela tem que ocorrer, uma contratualização de uma entidade, quer uma fundação ou uma entidade de terceiro setor, ela tem que ocorrer salvaguardando os salários de quem está lá dentro, né? Por quê? Porque esse pessoal lutou pela administração pública, pela saúde pública durante muitos anos. E jamais nós podemos deixá-los em esquecimento. Acho que a administração pública precisa ter aqueles dois cuidados, a forma da criação ou da contratualização e a permanência da fiscalização.
sob pena de terceirização, o que seria tecnicamente, a princípio, injusto. Agora, os salários normalmente, doutor Fernando, nas empresas, aí, vamos dizer, nas organizações, não empresas, mas organizações que atuam nessa área são maiores do que os salários que são pagos pela administração pública normalmente, né? Agora, por que no Brasil tem tanta resistência ao terceiro setor, doutor Fernando e a doutora Rossano? Porque nos países da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, o terceiro setor chega a ter uma participação no produto interno bruto significativa, de 35% a 40%, e aqui no Brasil não ultrapassa 1%. Por que a nossa legislação barra a participação do terceiro setor? Porque ainda é, por sinal, muito recente no Brasil, né? Data aí do período do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu acredito, professor, o seguinte: o problema do Brasil é histórico, né? Nós temos, quando se fala em dinheiro público, nós temos temor. Temor, por quê? Porque nós tivemos na nossa história milhares e milhares de questões que envolvem isso. E isso, quando se fala em terceirizar ou transferir dinheiro público para uma empresa, vamos chamar assim, uma entidade privada, gera um frio na barriga, porque ainda que a legislação tenha avançado muito, eu acho que nós não temos uma cultura ainda de responsabilidade. Nós temos um Brasil muito grande, nós temos aí vários desmandos que ocorrem em vários segmentos, né? A corrupção no Brasil e no mundo é uma coisa que ainda está vinculada ao ser humano, e o Brasil e o estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, o Amazonas, o Piauí, Pernambuco, ou seja, qualquer estado nós temos esses problemas. E eu acho que isso ainda não está seguro, a sociedade ainda não se sente segura nessa atuação. A sociedade ainda espera que a própria administração pública, através dos seus, realize as atividades que lhe competem. O que se pensa é assim: se no setor público, que há tantas regras, a gente vê, quanto mais se vê por aí, não é? Então, esse é o receio, né, de se mesclar isso. Mas nas entidades do terceiro setor, a senhora mesmo participa de há pessoas sérias, atuantes, né, em organizações não governamentais, em organizações sociais, certo? Mas talvez o que falta é um mecanismo de controle. Seria isso? Eu acredito, Said, em tudo que a gente vai discutir, nós sempre chegamos nesse ponto. O grande problema desse país é fiscalização. Controle. Tudo, controle. Então não há, o controle é deficitário. Você verifica em tudo isso, né? Então, nós temos uma legislação, nós não temos uma cultura de obediência à lei, ou porque nós não temos isso muito interiorizado, alguns valores por questões históricas, etc., cultural, acaba levando a essa situação. Então, o dia que nós tivermos as pessoas realmente cidadãs, né, talvez a gente tivesse menos problema, né? Eu me garanto, eu sei que eu não me corrompo. Pelo menos eu posso falar isso hoje com todas, assim como você, assim como o doutor Fernando. Mas tem um monte de pessoas e a gente vê isso no cotidiano, não é só na política. O grande problema que eu vejo, inclusive, nessa questão da terceirização, entre aspas, vamos colocar assim, né? É a utilização, viu, doutor Fernando, das organizações, né? Como se fosse um meio político. Exato. Então esse é o problema. O que ocorre muito é o loteamento de cargos nessas organizações por parte de políticos. Ou seja, quando muda a administração, né, a determinada organização que está atuando é obrigada a dispensar os seus funcionários e contratar outros que foram indicados por políticos. Isso é o ponto, acho que, crucial para a contratação aí de uma organização, certo? Foco de controle do poder que não por concurso público, no caso, né? Eu acho que a questão principal. Eu acho que nós temos que vencer uma problemática cultural. Nós temos ainda no Brasil
resquícios da não confiabilidade da sociedade, determinados tipos de comportamentos que a própria administração pública tem permissível a ela atualmente. Então, o administrador acaba temendo, de medo de que, não ele, mas os próximos a ele e os não próximos, o façam entrar numa situação delicada juridicamente, pessoalmente, socialmente. E isso inibe. Eu acho que se nós tivéssemos um país onde valores estivessem mais alicerçados, né? Aquilo que a doutora Rossana disse, você tem uma gama significativa de pessoas em todos os segmentos da melhor qualidade possível. E você tem, reiterando, em todos os segmentos, todos, pessoas que não são compatíveis àquelas funções que exercem. Enfim, é preciso preciso avançar um pouquinho na história, nas responsabilidades, nas decisões, né? E uma coisa, né, doutor Fernando, existe lá o princípio da impessoalidade na Constituição. E isso que é muito problemático no Brasil, né? Fazer com que os recursos públicos efetivamente sejam dispensados ao interesse de todos e não de alguns setores, né? E essas questões, elas vão estar engendradas em tudo. Se a gente for analisar o Congresso, nós temos os lobbies, né? Então a legislação, às vezes, ela também sai contaminada. Como que a gente modifica isso? Não tem outro jeito se a população não participar, né? A Constituição de 88, ela vem trazendo alguns instrumentos da democracia não representativa, mas participativa, e que nós ainda temos uma resistência. Então, quem que tem que participar? A população. Nesse caso, é importante que a população ela participe, só que tem uma outra questão. Para a população participar e de maneira eficaz, é preciso que ela seja informada. O que efetivamente é isso? O que é isso? As pessoas não sabem. Muitas vezes nós, tecnicamente, não conhecemos. Então, as pessoas são convidadas a ir a uma audiência pública, elas precisam ser informadas. E não informadas de uma maneira direcionada. Tem que ser informada de uma maneira genérica. O problema é esse, nós temos que resolver. Os caminhos são esses, esses e esses. O que a população... Porque a opinião da população é importante, né? Nós que estamos aí prestando serviços públicos... E nós estamos ainda num sistema, professora, que aquilo que é público não tem tanta atração naquilo que é privado. Ou seja, a sociedade... está roubando, está subtraindo, lesionando, o dinheiro é público. Não é de ninguém. A ideia que nós temos não é de que o que é público é de todos, é de que é de ninguém. Né? Só a título de informação, é por isso que é bom a gente deixar o telespectador bem informado, né? Mas mesmo existindo essa barreira, por exemplo, aqui no Brasil, com relação às nossas organizações não governamentais e organizações sociais, organizações de interesse público, né? Há um dispêndio de recursos para as organizações no Brasil imenso. Exato. Certo? E um detalhe também interessante, tem muitas organizações não governamentais estrangeiras atuando também em nosso país. Mas nós vamos voltar num outro programa, infelizmente nós não temos mais tempo, mas eu gostaria de deixar aqui o convite ao Dr. Fernando, né? A doutora Rossana está sempre aqui comigo me acompanhando nas entrevistas, né? E eu convidar novamente o Dr. Fernando, vamos aguardar o desdobramento, vai ter uma audiência pública para discutir esse assunto. Isso eu acho que é muito importante, né? Que as pessoas que estão ligadas a isso, que realmente informem, a imprensa, que preste um serviço de informação para a população. Com certeza. Né? De maneira desinteressada, que passe as informações para que se possa ponderar e que se chegue a uma solução. Nosso, né? É nosso, é a nossa população que está sofrendo e é ela que precisa ser acudida aí nesses momentos, né? Então é muito importante que as questões sejam colocadas de maneira, outro princípio, transparência, né? Isso é muito importante. O Dr. Fernando tem atuado aí, nós temos acompanhado o trabalho dele, o Ministério, através do Ministério Público, atuado de maneira incisiva para que a situação da saúde em Bauru
entre nos trilhos, né? Então, inclusive, nós temos aí o dever de agradecê-lo, porque a atuação do Dr. Fernando, inclusive de outros colegas, de outros promotores, né, até da área federal, é incisiva nesse sentido. Como ele colocou, a finalidade é que é importante, e a finalidade é melhorar o sistema de saúde de Bauru e da região. Então, mais uma vez, doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença, a doutora Rossana por me ajudar mais uma vez aqui nas entrevistas, e eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.